Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Luiz Carlos. Na igreja sou mais conhecido por Luca, no trabalho eu sou conhecido como Gouveia, alguns me chamam de Luiz Gouveia, então pode me chamar do que você quiser que eu vou atender, né? Estou aqui, não sei quem me conhece, estou há 4 meses aqui na fila de espera de transplante no coração, no Einstein. Nunca tive problema de saúde nenhum na minha vida, foi uma doença rara, ela chama amiloidose, tenho 47 anos de idade, sou casado há 20 anos, tenho 3 filhos, um de 18, o Luca, o Luigi de 15 e o Noah de 2 anos, e foi realmente uma surpresa para mim há 6 meses atrás, eu percebi que eu sempre fui atleta, estava com uma condição diferente e fui no pronto-socorro perto de casa só para dar uma verificada o que era. E de lá foi notícia atrás de notícia, um tsunami, né? Mas eu não queria ficar falando tanto disso aqui. É claro que eu posso depois detalhar um pouquinho mais. Mas, ou seja, estou aqui há 4 meses à espera de um transplante do coração. E assim como eu, o mundo todo também está à espera pelo dia D. Cada um tem pelo menos tem um dia D, né? E só lembrando, né, o que é o dia D, né, para quem não sabe? Na Segunda Guerra Mundial, foi um dia a Alemanha estava ganhando, os nazistas estavam ganhando a guerra e os aliados, que eram os americanos, os ingleses e outros, inclusive o Brasil fazia parte dos aliados, eles entendiam que se eles não conquistassem, libertassem a França, que ficava ali no centro da Europa, o Hitler ia ganhar toda a guerra e ia dominar o mundo. Então, eles tinham que dominar a França e tinha que ser num dia que pegasse o Hitler de surpresa. E esse foi o tal do dia D, né? Eles conseguiram pegar o Hitler de surpresa, eles desembarcaram milhares de soldados na praia de Normandia, ali acho que é no sul da França, e a partir daí, não foi ali que a guerra foi vencida, mas a partir dali eles viraram o jogo, né? Então, por isso que a gente sempre usa muito esse termo do dia D, um dia que a gente espera muito, né? E eu queria, antes de mais nada, assim, compartilhar com vocês com uma música que eu compus aqui na semana passada, um pouco da angústia que é você esperar por algo que pode salvar a sua vida, mas que você não tem prazo, né? Você não sabe quando vai chegar, né? Então, acho que mais do que eu ficar falando, eu vou cantar, se o Mu me permitir, eu vou cantar já aqui no início, e essa música que eu compus, ela justamente chama Dia D, que é o nome aqui também do que eu passei para o Mu, do testemunho que eu vou dar. Se num piscar de olhos tivesse que ouvir que justo a sua vida estivesse por um triz, se tudo que amasse tivesse que perder para recomeçar e lutar por uma chance para sobreviver, cabe acreditar que existirá futuro e nós vamos vencer. Cabe então sonhar que em breve no futuro será eu e você.
luta contra si mesmo até o dia D. Mas não há o que temer, pois o sol vai nascer e a noite vai passar. Por que desanimar? A luz enfim virá, trazendo amanhecer. Mas não há o que temer, pois o sol, acredite, vai nascer. A noite vai passar e a luz enfim virá, e Deus enxugará as nossas lágrimas, as nossas lágrimas, as nossas lágrimas. Se num piscar de olhos tivesse que ouvir que justo a sua vida estivesse por um triz, se tudo que amasse tivesse que perder para recomeçar e lutar por uma chance para sobreviver, cabe acreditar que existirá futuro e nós vamos vencer. Cabe então sonhar que em breve no futuro será eu e você. Essa música foi composta em lágrimas aqui, gente, porque acho que é a melhor forma de expressar o que eu estou sentindo e que muitas pessoas também sentem, né, quando esperam por algo muito importante, né? No meu caso, especificamente, foi de uma hora para outra, né, que me explicaram que a minha vida estava por um fio e que eu ia ter que abrir mão da minha família, e estou aqui há 4 meses internado, lutando para sobreviver, e no meu caso também específico, sem tendo um prazo. Não tem médico que consiga dizer que dia vai chegar meu coração, porque depende, claro, primeiro de uma coisa que a gente não se alegra, e eu dependo da vida, do coração de uma outra pessoa. Então, uma outra pessoa precisa morrer no meu lugar, né? Não necessariamente morrer por minha causa. As pessoas morrem e nascem, cada um pela vida, pelo ciclo que Deus permite. Então, a gente tem um dia de nascer e um dia de morrer. E no dia da nossa morte, as pessoas que chega o seu dia de partida, se a família tiver disposta, né, a doar o seu órgão, aí sim, essas são as condições. E junte-se agora com a pandemia, que ainda é necessário ter leitos na UTI para que seja feita essa retirada do órgão, e sem leitos de UTI, porque estão 100% ocupados pela Covid, não existe previsão para que eu saia. Enquanto isso, eu estou sendo aqui alimentado por esse remédio aqui que vocês estão vendo, que fica aqui, vem diretamente praticamente perto do meu coração, e fica me alimentando 24 horas por dia para esse coração aguentar o tranco até a chegada do outro, né? Então, dentro desse contexto e sem ter uma previsão clara, né, de dizer, olha, mas vai acabar seu martírio amanhã, é uma luta diária, né? É uma luta diária para sobreviver e uma luta diária para não enlouquecer, né? Mas tem sido maravilhoso porque através da palavra, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Deus tem me dado uma capacidade sobrenatural de esperar e de confiar em Deus e de caminhar com Ele esperando pelo dia D, né? Então, e era isso que eu queria compartilhar com vocês. E como essa música diz, né? Não há o que temer, pois o sol vai nascer. A palavra de Deus diz que o choro pode vir à noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, é assim que eu tenho conseguido caminhar dia após dia, mesmo uma situação crítica como essa, né? Mas eu não queria somente limitar o dia D a mim, né? Eu acho que para o mundo como um todo, o dia da vacina da Covid é um dia que todos estão esperando. Engraçado que
Eu compus essa música e mostrei aqui para a equipe de médicos, eles ficaram todos emocionados, foi justamente no dia D deles, né? Porque foi o dia que eles receberam a vacina do Covid. Então, eles estavam emocionados, estavam chorando, porque os profissionais precisam receber essa vacina, imunização antes de nós. Esperaram por muito tempo, né? Estão esperando e a gente ainda aguarda. Mas o dia D também não se limita à vacina ou espera por um coração, né? Um casal de amigos meus, eles estão há 7 anos esperando pelo dia D de receber a guarda de adoção de uma criança, e depois de 7 anos, nesse período mesmo de pandemia, eles iam me visitar, e nesse período, nessa semana, eles receberam a guarda provisória de adoção do Cauê, um lindo menino negro de 11 anos de idade. Eles são brancos, né? E eles estão exultando hoje. O dia D deles chegou depois de 7 anos, né? 7 anos. Então, ou seja, não se limita apenas isso, né? Não sei quantos conhecem a Daisy Nishimura. A Daisy Nishimura é da nossa igreja, né? Ela lutou pela sua vida contra um jacaré na Amazônia, porque ela é bióloga, e o jacaré arrancou a sua perna e ia arrancar a sua vida, né? Porque ela ia morrer afogada. Ela conseguiu lutar e sobreviver, e esperou e lutou muito pelo seu dia D, que era a prótese, para ela voltar a andar. E ela já está andando, já anda há um bom tempo, não é fácil, mas ela anda. E realizou o seu outro dia D, né? Que foi ser mãe. E ela fez um post maravilhoso no Facebook. Quem não viu, vale a pena ver. Ela disse que toda a dor que ela sente nas costas, na perna, por conta da prótese, vale a pena por poder carregar a sua filhinha, né? E para nós cristãos, acima de tudo, o dia D tem um dia D mesmo, que é o grande dia D. É o dia da segunda vinda de Cristo, né? Quando ele vai vir aqui, como ele prometeu, para resolver a parada e acabar com essa bagunça toda e definitivamente reinar sobre esse planeta, né? Um reinado de Deus pleno aqui na Terra, né? E é engraçado que em nenhum desses casos Deus deu prazo, né? Jesus não disse, poderia ter dito em Apocalipse, vai ser no ano 3547, dia 27 de julho, às 7 horas da manhã de uma segunda-feira. Ele não disse a hora, ele não disse o prazo, né? E eu acho que é um ponto interessante, né? Porque eu acho que quando Deus não mostra o prazo final, o que eu tenho aprendido aqui também, que apesar da ansiedade, eu tenho muita ansiedade mesmo, né? De que esse dia chegue, o que eu tenho aprendido com Deus, que caminhar com Ele é mais até importante do que chegar na linha final, porque a gente é transformado enquanto a gente caminha com Ele, né? Então, era isso também que eu gostaria de compartilhar, né? E muita gente, e vocês também devem ter o seu dia D, que pode ser um emprego que você tanto está almejando, alguma coisa que você esperou tanto. Claro, tem níveis de dia D. Eu acho que o dia D supremo é aquele dia que é o dia da volta de Cristo, porque nós que entregamos nossa vida para Jesus, não tem nada mais importante que isso, né? E diante disso eu fiquei refletindo, né? E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Por que algumas pessoas aguentam esperar mais do que os outros, né? Porque eu estou num período de espera, e aqui eu tenho histórico de muitas pessoas que desistiram no caminho, não aguentaram, desistiram, e outros aguentaram, né? A gente vê agora na Covid, tem pessoas que aguentam ficar em casa, mas tem outras que não aguentam e se contaminam e contaminam todo mundo, mesmo sabendo que estão colocando a sua vida e dos outros em risco, né? Qual é o segredo? Qual é a diferença de quem aguentou, de quem aguenta, e para a gente aprender, né, a esperar com paciência no Senhor, né? Pelo dia D, né? Para que a gente possa viver em plenitude, né? E eu só gostaria de aqui destacar, eu refletir um pouquinho de pessoas que não aguentaram, né? Na Bíblia, eu poderia dizer povo de Deus no deserto. Não sei, não tenho tempo aqui para resgatar, mas depois que Moisés, através do poder de Deus, Deus lançou as 10 pragas no Egito e o povo, depois de 400 anos, foi liberto. Aquele povo todo que viu um monte de milagre não aguentou esperar até chegar à Terra Prometida. E eles morreram todos no deserto, né? Então não é todo mundo que aguenta. Judas caminhou com Jesus por todo o seu ministério de 3 anos. E no final ele se frustrou, traiu Jesus e depois se suicidou. Se a gente pegar históricos do campo de concentração, que foi uma atrocidade que foi feita com os judeus no século passado,
mas tem relatos claros de pessoas que aguentaram, e inclusive são através delas que nós sabemos dessas histórias, aqueles que sobreviveram porque aguentaram tudo aquilo, e outros que se entregaram, né? Tem relatos, pessoas que se entregaram mesmo, não vale a pena viver, né? E na própria escravidão dos negros, que tem um reflexo muito grande aqui no Brasil, e eu sou afrodescendente, então essa história me toca bastante. Não sei se vocês sabem, mas no tráfico a escravidão no Brasil durou, na América, durou uns 350 anos. 12 milhões de africanos foram tirados forçadamente da África para vir para cá. E nesse período, o curso dos tubarões no Oceano Atlântico mudou por causa dos navios negreiros. Sabe por quê? Por dois motivos. Ou quando um escravo estava muito doente e os senhores jogavam ele no mar e o tubarão comia, ou os escravos que não aguentavam se suicidavam, se jogavam no mar também. Então, ou seja, tenho vários exemplos que eu poderia dizer para vocês de gente que aguentou e gente que não aguentou passar por momentos muito difíceis, né? Mas eu queria me pegar naqueles que aguentaram, né? Então, eu poderia dizer aqui Abraão, que esperou muitos anos, décadas, até ver a concretização da promessa que Deus deu para ele, que era o filho dele, Isaque, né? E ele, mesmo assim, foi provado e confiou em Deus e abriu mão da promessa que Deus tinha dado concreta, porque ele acreditava naquele que tinha prometido, né? E a aspiração dele do dia D era muito maior e não se limitava àquele filho, né? Então, Abraão, para mim, é um exemplo muito claro. E não significa que a jornada foi fácil. A gente lê Gênesis ali, alguns capítulos que foram décadas. Ele cometeu erros, ele teve momentos de fraqueza nessa espera. Deus teve que falar com ele em alguns momentos-chave e ele foi amadurecendo com Deus na jornada. Não foi uma jornada em linha reta, da onde ele estava para a terra que Deus prometeu. Foi tortuosa, Deus não deu todos os sinais, mas eu acho que um dos pontos muito importantes aí é que ele tinha fé e ele também tinha esperança e olhava para Deus e confiava em Deus, naquele que prometeu, e ele seguiu em frente. Poderia dizer do Davi, o grande rei Davi, foi perseguido pelo rei Saul por muitos anos. A história do rei Davi também é lindíssima, mas passou por maus bocados e muita gente no lugar dele teria desistido, né? Deus tinha prometido que ele seria rei antes de tudo isso, né? E ele confiou em Deus e passou por aquela prova toda, mesmo tendo momentos de dificuldade. Se você achar que foi fácil, dos 150 capítulos dos Salmos, a maior parte é dele, do Davi. E muitos deles, quando você vê assim escrito, até quando, Senhor? Até quando eu tenho que esperar? Eu não acredito que ele fez isso só no momento poético, no ar-condicionado, com um violão bonito para combinar com uma nota. Eu acho que ele provavelmente estava falando isso até quando, Senhor, quando ele estava numa caverna, com várias pessoas morrendo de medo de ser capturado pelo Saul e ser morto, porque ele não tinha a Bíblia escrita dizendo que ele ia ser rei. Ninguém tinha garantido que ele seria, né? Assim como nós também não sabemos da nossa vida, né? E poderia dizer de José, que foi vendido pelos irmãos, e aquela história toda, mas mesmo sofrendo na prisão, mesmo sofrendo sendo escravo na casa do Potifar, mesmo sendo assediado pela mulher dele e resistindo, ele permaneceu firme e ele não sabia qual era o dia da virada na vida dele, de Deus, para se concretizar o chamado na vida dele, né? Mas ele esperava, todos eles esperavam a concretização do chamado deles, que Deus tinha dado para eles, né? E isso, poderia dizer outros exemplos, gente, mas para não tomar tanto tempo, é isso que tem mexido comigo. Falei, Deus, para ter a capacidade de esperar, para aguentar o tranco, e eu vou terminar lendo aqui uma passagem da Bíblia que eu acho que essa é que ilustra e reforça bem algo que tem me alimentado muito, eu preciso saber para que eu nasci, né? Eu preciso saber qual é o teu chamado para a minha vida. E o que eu tenho visto nessas pessoas, nesses exemplos todos que eu citei, todos eles tinham um chamado claro de Deus, da sua missão, da sua vocação na terra, naquele período que eles estavam ali servindo a Deus. Davi sabia que seria rei, porque o profeta Samuel avisou para ele quando ele era jovem. Deus falou antes da jornada para Abraão que ele ia ser pai de muitas nações, né? E José, Deus, através de sonhos, já tinha mostrado para ele que ele seria uma pessoa importante, relevante, né?
Então, acho que o fato de saber o seu chamado e a sua vocação foi um ponto distintivo para ajudá-los no momento da dificuldade, como que eu estou passando agora, e vocês também, que vocês estão confinados, né? A diferença, talvez, é que eu estou tomando remédio 24 horas por dia, mas a gente está confinado do mesmo jeito. Então, vocês sabem o que eu estou passando e eu sei o que vocês estão passando também, né? Então, eu queria terminar esse meu compartilhamento dizendo que, então, qual é o segredo deles, né? E em Hebreus 11, 30, eu acho que é um exemplo muito legal. Eu vou ler aqui, tá? Eu gostaria de ler porque não dá para resumir isso, né? Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espiões. E que mais eu direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, foram mortos, tá? Cerrado pelo meio é morto, assassinado. Mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados e afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Portanto, Hebreus 12, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e hoje está assentado à destra do trono de Deus, né? Então, essa palavra, meus amigos e amigas, tem sido algo que tem me ajudado tremendamente. Porque, como vocês viram aqui, essas pessoas, homens de Deus e mulheres de Deus que o mundo não era digno de conhecer, eles chegaram num nível de espera do dia D, que o dia D não era mais o dia da cura. Porque como que alguém vai deixar ser morto se ele estava esperando pela cura? Se essas pessoas abriram mão da sua própria vida por algo maior que a própria vida, e eu fiquei pensando, poxa vida, eles tiveram a opção de ser torturados e foram torturados. E Hebreus, o autor de Hebreus, ele diz 12 o segredo, né? Olhar para o autor da nossa fé, firmemente, e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E que eu lanço aqui a reflexão para vocês, e que aqui Deus falou comigo de uma forma clara, algo que eu tinha esquecido ao longo da minha jornada cristã, aqui eu tenho 47 anos, é qual é o meu chamado, qual é a minha vocação, por que eu estou aqui nesse planeta, né? E para terminar, eu posso dizer que Deus usou várias pessoas através de oração, pessoas que não se conhecem, pessoas dos Estados Unidos, outros estão aqui no Brasil, e que me mandaram mensagens em tempos parecidos, mas sem combinar, porque eles não se conhecem, e Deus reforçou aquilo que já tinha dito para mim lá atrás, e o meu chamado, que Deus me chamou para a minha vida, e que a inspiração para mim está em Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. E eu sei que Deus, o meu chamado, que eu tinha esquecido e muitas vezes ignorado, é de ser profeta. E profeta é aquele que leva a palavra, que explica e que orienta para as nações, né? Para que as pessoas possam entender e enxergar o amor de Deus, né?
E Deus foi muito claro comigo que o meu chamado, eu sou um executivo, né? E graças a Deus, Deus me abençoou na minha carreira. Mas Deus me falou, o seu chamado não é ser um vice-presidente, um presidente, um diretor, embora eu seja. O seu chamado que eu te coloquei antes de você nascer é para você ser profeta. E eu posso dizer para vocês que a partir do momento que eu tive essa constatação, que foi aqui no meio dessa jornada, a capacidade de esperar aumentou absurdamente. Por quê? Porque até mesmo essa música que eu cantei para vocês é fruto disso. O ser profeta não é simplesmente você ter uma profecia de prever o futuro. Não, é de trazer a palavra de Deus para orientar, e pode ser de diversas formas. E Deus tem falado muito através da minha vida, e apesar da minha vida, com dezenas de enfermeiros e enfermeiras, Deus tem usado a minha vida a partir do momento que eu ficou mais claro para mim. Mais claro não, ficou muito claro, né? Mais claro impossível. Agora a questão é se eu vou obedecer ou não. E esse chamado traz implicações claras para a minha vida no pós-transplante. Então, Deus tem me chamado para uma reflexão e uma mudança de orientação de prioridades, que eu estou me preparando. Mas eu estou terminando aqui minha fala, Mu, compartilhando com vocês um pouquinho dessa minha jornada. Desculpa, é pouco tempo e se tivesse mais tempo eu compartilharia um pouquinho mais, mas eu gostaria de dizer assim, que cada manhã, cada um tem a sua dificuldade aqui, eu tenho certeza, a sua frustração, a sua ansiedade, a sua decepção por uma espera que não chegou, e a mais acentuada agora na pandemia, que a gente se sente mais fragilizado, né? E eu também. Então, cada manhã levantar aqui e acordar para fazer uma rotina pesada que eu tenho de remédios e tudo mais, para esperar por um dia que eu não sei quando chegará, confesso que não é fácil. Mas a partir do momento que o chamado de Deus ficou claro para mim, posso dizer para vocês que de ser profeta, isso tem me ajudado muito. E eu espero eu queria convidar vocês para que pudessem estar também conversando com Deus, buscando em oração, para que Deus confirme qual é o chamado da vida de vocês, e é da tua vida, entendeu? Eu tenho certeza que Deus vai falar de forma clara, e isso vai certamente te dar mais ânimo e foco para você superar os entraves da vida que vem para todo mundo, né? E o chamado principal para minha vida não é viver 80, 100 anos, eu posso morrer agora, mas é ser profeta, ou seja, é ser usado por Deus, e por isso que eu consigo entender porque tantas pessoas na Bíblia abriram mão da própria vida, porque a vida já não é tão importante, o importante é cumprir o chamado de Deus, porque a gente sente uma alegria, uma paz tremenda. Desejo que vocês também possam encontrar esse caminho e que vocês também, Deus possa dar força e perseverança na espera de vocês. Obrigado. Valeu, Mo. Valeu, Luca, eu que agradeço aí, né, pela essa palavra, né? E eu sei que a gente não tinha combinado, né? Mas será que é possível para a gente encerrar o nosso encontro aqui você cantar a música que você escreveu baseado em Hebreus, que você acabou de compartilhar? Mo, é assustador, cara. Isso eu compartilho para vocês. Estava aqui no meu roteiro terminar com ela. Eu só, de verdade, é momento. Já estava preparado, só que eu pensei, eu acho que eu falei muito e o meu tempo já deve ter esgotado, por isso que eu não cantei. Mas eu ia terminar com ela mesmo. Então, tá confirmado. Eu acho que essa música Deus me inspirou, já não foi aqui no hospital, já faz uns 25 anos, mas ela é verdadeira e espero que possa inspirar vocês também, porque é um resumo do que eu li aqui. A mesa nessa luta que quer nos derrubar, mas é onde o orgulho e o pecado intencional podem selar destinos, fim fatal. Se virar a mesa, vamos virar a mesa, é chegada a hora em que vamos passar
só vai escapar aquele que não pensar duas vezes em dizer: prefiro a morte a servir você. Anjo caído, homens perderam suas vidas, fecharam bocas de leões, apedrejados, cerrados ao meio, puseram em fuga esquadrões, servos que o mundo não era digno nem de conhecer. Pra eles só haviam limites para obedecer a Deus. Mas a história não muda. Hoje Deus quer achar pessoas no meio de pessoas, servos no meio de servos, crentes no meio de crentes, mas que sejam diferentes. Um pequeno detalhe que muda tudo, que é viver para a glória de Deus em cada segundo. O povo santo tem que acordar, pois Deus está querendo usar para proclamar as virtudes que o seu filho dá ao que nele crê. Jesus, levanta-nos então, liberta-nos então, para que possamos ser Santa Nação, Santa Nação. Jesus, levanta-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor, para que possamos ser Santa Nação. Servos sim, faze-nos servos sim, para que possamos viver em pleno louvor. Em pleno louvor. Yeah, yeah. Chegou o momento de virar a mesa, sim, virar a mesa. Chegou o momento de virar a mesa, vamos virar a mesa. Chegou o momento de virar a mesa, sim, virar a mesa. Chegou o momento de virar a mesa, vamos virar a mesa. Obrigado.